Olá, galerinha! Então, na parte número 1 do nosso assunto período composto, nós conversamos a respeito das orações subordinadas substantivas, das orações subordinadas adjetivas e fizemos uma breve introdução a respeito do que seria o período composto e o que distingue coordenação de subordinação. Hoje nós vamos dar início à parte do estudo do período composto por subordinação com as orações adverbiais e depois vamos falar sobre o período composto por coordenação. Então, o período composto por subordinação, já vimos que ele vai diferenciar suas orações de acordo com os elementos que as introduzem e de acordo com as funções sintáticas que elas desempenham. Se a oração substantiva começa pela conjunção integrante e a oração adjetiva começa pelo pronome relativo, a oração adverbial ela começa por qualquer conjunção subordinativa que não seja integrante. E quais são essas conjunções subordinativas que não são integrantes? Ora, as orações subordinadas adverbiais elas vão começar por conjunções causais, concessivas, consecutivas, comparativas, conformativas, condicionais, finais, temporais, proporcionais. Então ficam de fora só as conjunções integrantes. Todas as outras conjunções, elas sempre irão introduzir orações subordinadas adverbiais. Todas as outras conjunções subordinativas. Então, se numa frase eu digo assim, como estou cansado, dormirei assim que chegar à minha casa. Você percebe que essa oração do meio, dormirei, oração do verbo dormir, ela está ligada a duas outras. A oração como estou cansado e a oração assim que chegar à minha casa. Essa primeira oração, como estou cansado, ela expressa a causa. Eu dormirei. E qual é a causa disso? Como estou cansado. Por que estou cansado? E a outra, a oração que vem depois de dormirei, dormirei quando chegar à minha casa. Quando chegar à minha casa me dá uma ideia de tempo. Então, essas duas orações, uma trouxe ideia de causa e a outra trouxe ideia de tempo. São duas orações que têm valor de advérbio. Causa e tempo são circunstâncias adverbiais. Portanto, essas duas orações aí são orações adverbiais. Uma começada pela palavra como, que é a conjunção causal, e outra começada pela conjunção assim que, locução conjuntiva assim que é uma locução que dá a ideia de tempo. Então, nós vamos ter aí uma oração subordinada adverbial causal e vamos ter uma oração subordinada adverbial temporal. A oração do meio dormirei é a nossa oração principal. Bom, as orações causais, além de serem iniciadas pela palavra como, com valor de porquê, elas também podem ser iniciadas por outras conjunções. Eu posso ter outras conjunções causais, como visto que, já que, porque, que é a principal, pois, na medida em que vocês sabem muito bem que na medida em que é muito diferente de a medida que, na medida em que é para indicar causa. Já quando eu vou trabalhar com a oração temporal, além de usar o ainda, assim que eu usei aí, assim que chegar à minha casa, eu poderia dizer quando chegar à minha casa, poderia dizer logo que, poderia ter dito enquanto, qualquer uma dessas conjunções que vai trazer a ideia de tempo, vai ser temporal e, portanto, eu tenho aí uma oração subordinada adverbial temporal. Se a gente fala assim, caso precise de ajuda, procure um amigo para que ele vá à sua casa. Caso precise de ajuda, procure um amigo para que ele vá à sua casa. Essa oração do meio, procure um amigo, ela é a oração principal. Há duas orações ligadas a ela. Caso precise de ajuda, que indica uma condição, e para que ele vá à sua casa, que indica uma finalidade. Você percebe que condição e que finalidade são circunstâncias adverbiais. E, portanto, essas orações que estão indicando essas circunstâncias adverbiais, elas vão ser orações adverbiais. A primeira, uma oração subordinada adverbial condicional, começada lá pelo caso, e a segunda, uma oração subordinada, até a terceira, que veio depois aí da oração principal, uma oração subordinada adverbial final, começada aí pelo para quê, indicando uma ideia de finalidade. Para indicar a ideia de condição, além do caso, você poderia dizer se, contanto que, desde que. Para dar a ideia da finalidade, para que, a fim de que, o porquê junto, que também pode expressar essa ideia de finalidade. Bom, vamos a mais um exemplo. Eu digo assim, embora chovesse, fazia tanto calor que abrimos as janelas. Vejam, embora chovesse, é algo que vai contrariar o fato de fazer calor.
Fazia tanto calor que abrimos as janelas. Que abrimos as janelas é uma consequência que vem desse calor. Então a gente tem uma contrariedade, no caso uma concessão, né, embora chovesse, e depois a gente tem lá na frente uma ideia que vai ser uma consequência, né? Fazia tanto calor que abrimos as janelas. Como a gente sabe, né, que a concessão e a consequência são circunstâncias adverbiais, então essas duas orações, embora chovesse, concessiva, e a outra, que abrimos as janelas, consecutiva, né, são duas orações adverbiais. Então eu tenho uma oração subordinada adverbial, né, que está logo no início indicando uma concessão, e no final uma oração adverbial que está trazendo, né, gente, para o contexto uma ideia de consequência, portanto consecutiva. Para você dar essa ideia da concessão, além do embora, você pode usar o mesmo que, o ainda que, o posto que muita gente às vezes usa com valor de causa, mas posto que não pode ser causa, né? O conquanto, né, que é uma palavra que aparece muito em provas, porque as pessoas não dizem no dia a dia, é aquela palavrinha que realmente vem muito em prova, conquanto é concessivo. Bom, e para trazer a gente essa ideia da consequência que a gente colocou aí, que abrimos as janelas, eu posso usar o tão que, o tanto que, o tal que, tudo isso serve, né, para trazer a relação de causa e consequência. Fazia tanto calor é a causa que leva a uma consequência, que é a consequência de abrir as janelas. Bom, vamos pegar mais um exemplozinho, né? Se eu digo assim, à medida que crescia, a garota ficava tão linda quanto a irmã mais velha. Vejam, à medida que crescia, é uma ideia de proporção. A garota ficava linda como a irmã mais velha. Como a irmã mais velha é a ideia de comparação. Então nós temos aí uma ideia de proporção e uma ideia de comparação. Proporção e comparação são o quê? Circunstâncias adverbiais. Então nós estamos diante aí, gente, de duas orações com valor de advérbio. De novo, temos duas orações adverbiais. Uma primeira oração, né, que trouxe ideia de proporção, à medida que crescia, oração adverbial, né, trazendo ideia de proporção, proporcional, e a última oração, né, a ideia de comparação, como a irmã mais velha, oração adverbial comparativa. Temos aí já 8 grupos, né, de orações adverbiais, faltando somente um. Eu digo, por exemplo, para a gente finalizar essa parte de oração adverbial, o aluno agiu como o professor o orientou. O aluno agiu como o professor o orientou. Essa oração, como o professor orientou, começada aí pela palavrinha como, ela vai trazer a ideia de conformidade. O garoto agiu em conformidade com a orientação do professor. O garoto agiu como, né, o professor orientou, ou seja, conforme o professor orientou, consoante o professor orientou. Então, todas essas palavrinhas poderiam ser usadas, como, conforme, segundo, consoante, mediante. Todas elas criariam essa ideia, né, gente, de conformidade, que é uma circunstância adverbial também, e nós teríamos aí uma oração subordinada adverbial conformativa. Então, aí nós temos os 9 grupos, né, gente, de orações subordinadas adverbiais, que são justamente os grupos das conjunções subordinativas, retirando daí as conjunções integrantes. Belezinha? Então, terminando essa parte de orações subordinadas, ficou faltando a parte de coordenação. A gente já disse lá no início, na aula 1, né, que para que o período seja composto por coordenação, é preciso que, do ponto de vista sintático, as orações sejam o quê? Independentes. Eu não posso ter uma oração sendo algo da outra. Olha que quando nós estávamos falando agora há pouco das orações adverbiais, cada oração que era uma oração adverbial, ela funcionava como um adjunto adverbial. Era o adjunto adverbial de causa, era o adjunto adverbial de tempo, era o adjunto adverbial de condição, ou seja, todas elas eram adjuntos adverbiais para uma oração principal. Por isso a gente tinha ali um caso de subordinação. Na coordenação não, as orações são independentes. Eu não tenho uma oração sendo nada da outra oração. Essas orações da coordenação, elas vão ser ou sindéticas, se não tiverem conjunção, ou assindéticas, né? Sindéticas se tiverem a conjunção, e assindéticas se não trouxerem a conjunção no início. E conjunção é o termo que vai introduzir realmente, né, a oração coordenada sindética. A oração coordenada, quando ela é sindética, ela tem que começar por uma conjunção. Lembre que na subordinação, nem todo conectivo é conjunção, lá pode ter também pronome relativo. Bom, se eu falo assim, né, o garoto estuda e trabalha. Esse i que eu coloquei aí é para criar uma ideia de soma. Ele não só estuda, ele estuda e trabalha. Percebemos que as duas orações são independentes. O garoto estuda, o garoto trabalha. Ambas têm o seu sujeito, seu verbo, né? Nenhuma oração funciona como nada para a outra oração. Relação de coordenação, conjunção e. Ideia de quê? Adição. Essa oração, então, é uma oração coordenada sindética aditiva. Professor, além do i,
quais são as outras, né, conjunções que vão trazer essa ideia de adição? Ora, o nem, o mas também, né, o não só, mas também. Só lembrando que para o nem ser aditivo, é preciso que antes dele você tenha uma negação. Se vem um não antes, se vem um nada antes, uma negação antes, e você coloca a palavra nem na sequência, ela é aditiva. Eu digo, por exemplo, ele não fez o trabalho, nem se preocupou com isso. Então aí eu tenho duas negações. Ele não fez o trabalho, ele não se preocupou. Olha, como tem uma negação e você colocou a palavra nem, ele não fez o trabalho, nem se preocupou, então você tem aí uma ideia de adição. Essa oração nem se preocupou com isso é uma oração o quê? Uma oração aditiva. Uma oração coordenada sindética aditiva. Aí nós vamos ter as orações adversativas, que são aquelas que mais aparecem em prova quando a gente trabalha com coordenação. A adversativa é aquela coisa do contrário, né? Trazer a ideia da contrariedade, da oposição. Aí você vai ter conjunções como mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, né? São as palavrinhas que a gente usa para criar a ideia de contrariedade. Professor, mas a concessiva que a gente viu agora há pouco, ela também trazia ideia de contrariedade, não é verdade? Sim. A concessão é uma contrariedade também, mas é com verbo no modo subjuntivo. Já quando você trabalha com a contrariedade com o verbo no modo indicativo, aí você tem uma oração adversativa. Se eu digo assim, ó, eu estudei, mas não aprendi é um caso de oração aí adversativa. Olha que o verbo aprendi é um verbo que está, né, no modo indicativo. Eu aprendi, pretérito perfeito indicativo. Agora, se eu disser assim, embora aprendesse, o aluno não estudava. Essa oração, embora aprendesse, que também contraria, ela não é uma oração adversativa, ela é uma oração concessiva. Olha que esse verbo aprendesse é um verbo que está no modo subjuntivo, né? Se eu aprendesse, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, quando a contrariedade é no subjuntivo, chamamos concessão, e quando a contrariedade é no indicativo, a gente chama de adversidade. Bom, outra oração, né, coordenada sindética que nós temos é a alternativa, né? Ideia de alternância, de opção, conjunções ou os grupos ou, ora, nem, né? Ou estuda ou trabalha. Nem estuda, nem trabalha, olha, nem. Isso é alternativo. Se fosse não, nem, aí seria aditivo, porque o nem antecedido por negação, ele traz a ideia de adição. Ou então se eu falo assim, né, ó, estude ou o largo de mão. Observamos que esse ou, né, ó, traz essa ideia da opção. Você tem a opção de estudar ou ser largado de mão. Escolha o que é que você quer. Seguimos aí com a oração conclusiva, né? O nome já diz tudo, oração conclusiva, a ideia de conclusão. Quais são as palavrinhas que a gente usa no início de orações conclusivas? Logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois. Lembrando que o pois é conclusivo se ele estiver após o verbo. Se ele estiver antes do verbo, ele é explicativo. Então, quando você fala assim, ó, aquele rapaz é honesto, merece, pois, o nosso apoio. Olha, quando você colocou esse pois depois do merece, ó, merece, pois, esse pois significou portanto, merece, portanto, o nosso apoio, né? Merece, por isso, o nosso apoio. Esse pois que a gente coloca depois do verbo, ele vai significar por isso, ele vai significar portanto. Então, ele vai trazer para o contexto uma ideia de quê? Uma ideia de conclusão. Então, essa oração, né, merece, pois, o nosso apoio, ela vai ser uma oração conclusiva, oração coordenada sindética conclusiva. E para finalizar, a gente tem as orações explicativas. Normalmente a oração explicativa, ela é colocada para trazer, né, gente, a explicação para uma ordem. Você deu uma ordem, você fez um pedido, e aí de repente você colocou a explicação na frente. Aquele porquê que é explicativo, ele vai se diferenciar do porquê causal, geralmente por conta da vírgula. Né? Se o texto estiver bem pontuado, que nem sempre a gente vai ter textos bem pontuados, mas se ele estiver bem pontuado, tem uma vírgula antes do porquê que vai trazer essa ideia da explicação, coisa que não acontece quando o porquê é causal. E o porquê explicativo, como eu falei, normalmente estará associado a quê? Aquela ideia de que eu estou dando uma ordem, fazendo um pedido antes. Então, se eu digo assim, ó, volte cedo, porque teremos prova às 7 horas. Olha a ordem, olha o pedido, volte cedo. Na hora que você colocou esse porquê na frente, esse porquê trouxe para o contexto uma ideia de explicação. Essa oração, então, vai ser uma oração sindética explicativa. Então é isso, gente. As orações coordenadas sindéticas são esses 5 grupos, né? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. E as orações adverbiais, elas são de 9 grupos, né? E você tem causal, concessiva, consecutiva, comparativa, conformativa, condicional, final, temporal e proporcional.
Aí nós temos as orações que trazem as conjunções em sua maioria. Todas as coordenativas para o período composto por coordenação e 9 das subordinativas, né, para formar as orações adverbiais. É claro, gente, que quando a gente tem uma conjunção, por exemplo, como o i, né, uma conjunção, por exemplo, como o que, essa conjunção ela vai se revestir, gente, de uma série de valores. Isso vai variar de acordo com o contexto. Se eu digo assim, trabalho que trabalho. Trabalho que trabalho é o mesmo que dizer trabalho e trabalho. Esse que, então, ele está me dando uma ideia de adição. Isso é uma oração aditiva, essa oração que começa com esse que. A mesma coisa se eu disser assim, né, ó, trabalho que trabalho e não ganho muito dinheiro. Ora, o e aí ele traz uma ideia de contrariedade, assim significa mas. Trabalho que trabalho, mas não ganho muito dinheiro. Então, esse, em vez de ser aditivo, ele vai ser adversativo, ele vai trazer essa ideia, né, da contrariedade, da oposição, e, portanto, temos aí uma oração que é adversativa. Bom, gente, então é isso, né? Período composto, a gente viu na primeira aula a parte das orações subordinadas substantivas e das adjetivas, e agora as orações adverbiais e as orações coordenadas. Tranquilinho? Valeu, galera! Respondam as atividades e aí nós vamos discutir, né, todo esse material na nossa aula. Beleza? Tchau, tchau!